Boa noite, pessoal, tudo bem? Conforme prometido, então, estou enviando aqui a correção das questões para que vocês consigam aí conferir, né, a tarefa, que infelizmente não deu tempo de a gente terminar a resolução em sala de aula. Lembrando que a segunda lei de Ohm não vai cair nessa avaliação, né? Então, é só até a primeira lei de Ohm, até o exercício 6 da apostila. Essa correção de exercícios aí a número 1 e 2 ali, que tem a parte de carga elétrica. Eu não vou estar cobrando essa parte, então tá mais ali a formulazinha da corrente elétrica, a fórmula do Rui, tá? Espero que vocês consigam compreender aí a resolução. Caso tenham alguma dúvida, podem me mandar pelo WhatsApp aí, que aí a gente vai conversando e vou esclarecendo na medida do possível. Falou, galera? Um abraço. Bom, questão número 1. Na questão número 1, sabe-se que 1 coulomb corresponde à quantidade de carga elétrica de 6,25 vezes 10 na 18 elétrons. Na letra A, está pedindo qual é a quantidade de cargas elétricas em coulomb transportadas em 2,75 vezes 10 na 20 elétrons. Bom, primeira coisa, nós vamos sempre tirar os dados do problema, né? Então, a gente tem na número 1 que a nossa carga elétrica no enunciado ali é 1 coulomb de carga, e a gente tem também o número de elétrons correspondente a essa carga, que é 6,25 vezes 10 na 18 elétrons. Esse, então, é o nosso N, né? Sempre é importante a gente saber o que significa cada letrinha da fórmula, né? Para nos facilitar aqui na hora de resolver as questões. Na letra A, ele está nos dando novamente a quantidade de elétrons, então o N, que é 2,75 vezes 10 na 20, e está pedindo para a gente encontrar o valor de Q. Com esses dados que estavam no enunciado, utilizando a fórmula da carga elétrica, seria possível acharmos o valor de E. Só que o valor do E é uma constante e ele vale sempre 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Então, né, como a gente sabe que o E é uma constante, é sempre esse valor de 1,6, não existe a necessidade de fazermos o cálculo ali do enunciado para chegar ao valor do E. Colocando então o que a gente tem aqui na letra A na formulazinha da carga elétrica, a gente vai conseguir calcular a carga que corresponde a essa quantidade de elétrons que o corpo recebeu ali, ou transportou nesse caso, né? Então, 2,75 vezes 10 na 20 vezes o 1,6 vezes 10 na menos 19. Quando a gente chega em uma situação assim, a gente vai multiplicar os valores que não estão na potência. Então, o 2,75 vezes o 1,6. Nesse caso aqui, vai dar 4,4, né? Essa multiplicação. E a potência, a gente vai utilizar a regra de operações com potência. Então, mantemos a base, né? Regra de operações com potência de base igual. Mantemos a base e iremos somar os expoentes. Então, 20 mais o menos 19. Aqui a nossa carga, então, ficará 4,4 vezes 10 na 1, né? Mas com o menos aqui vai acabar dando menos. Então, 20 menos 19 vai dar 1. Essa resposta nós podemos escrever também tirando essa notação científica, né? A gente anda com a vírgula uma casinha para a direita
e o nosso número fica aqui 44 coulombs de carga. Então, essa seria a resposta da letra A. Na letra B, a questão está pedindo, né, para a gente considerar que essa quantidade de carga que encontramos na letra A passe por um fio metálico durante 4 segundos. Qual será a intensidade da corrente elétrica em amperes? Então, no caso da letra B, nós temos a carga, que é 44 coulombs, que nós achamos na letra A. Nós temos o tempo, ΔT, que é 4 segundos. E a questão está nos pedindo para calcular o valor de corrente elétrica. A fórmula da corrente elétrica é I igual a Q sobre o ΔT. Então, nesse caso aqui, é só a gente substituir os valores na fórmula. I é o que a gente quer calcular, 44 é o valor da nossa carga elétrica, o tempo é 4 segundos, a gente vai dividir e encontramos o valor de corrente elétrica de 11 amperes. Questão número 2. Então, né, lembrando da necessidade de sempre lermos a questão, identificar as informações que a questão está nos dando, né, tirar essas informações, organizar elas antes de colocarmos na fórmula. Então, na número 2, temos que em um condutor circula uma corrente elétrica de intensidade 8 ampere. Então, 8 ampere seria a nossa corrente elétrica, né? Corrente elétrica é o I igual a 8 ampere. Na letra A, a questão está nos pedindo qual é a quantidade de cargas elétricas. Então, o que a gente quer calcular na letra A? A quantidade de carga elétrica, o Q, em coulombs, que atravessa esse condutor em 1 minuto. Então, isso seria o nosso tempo, ΔT, 1 minuto, que é igual a 60 segundos. Então, a gente vê aqui quais informações a gente tem, em quais das duas fórmulas que vai se encaixar, né? A fórmula que a gente tem que vai se encaixar nessa situação é a fórmula da corrente elétrica, I igual ao Q pelo ΔT. Conforme eu passei para vocês, né, a unidade de medida correta para a gente usar na corrente elétrica aqui é o tempo sempre em segundos. Então, a gente vai utilizar os 60 aqui e não 1 minuto, tá bom? Vamos substituir cada coisa que a gente tem no seu lugarzinho da fórmula. Então, nós temos corrente elétrica, que é o 8. A carga não temos, é o que a gente quer calcular. E o tempo, vamos utilizar aqui 60 segundos. Então, a partir daqui, a gente vai isolar a carga, que é o que nós queremos calcular. O 60 que está aqui no denominador vai passar para o outro lado multiplicando. Então, ficará 8 vezes o 60 igual a carga elétrica. Carga elétrica vai ficar 480 coulombs. Essa é a letra A, tá? Na letra B, tá pedindo para a gente calcular quantos elétrons transportaram essa carga. Então, quantidade de elétrons é o N, né? Nós temos o Q, que é 480 coulombs, e o E é aquele valorzinho de sempre, né? Uma constante, é a carga elétrica de cada elétronzinho, que vai ser sempre 1,6 vezes 10 na menos 19. Colocamos na fórmula, né, que se adequa, agora é carga igual a N vezes o E. Aqui, para a gente colocar na fórmula, fica mais fácil nós passarmos esse 480 para a notação científica, né? Então, vai ficar 4,8 vezes 10 na 2. Andamos 2 casinhas, aumenta 2 números o meu expoente. Vamos substituir na fórmula agora, né? Então, o que eu tenho, que é o 4,8 vezes 10 na 2. O N é o que a gente está querendo calcular. E o E
é sempre aquele valorzinho de 1,6 vezes 10 na menos 19. Aqui, da mesma forma que a gente isola uma questão quando a gente tem, por exemplo, 2x, e a gente passa o 2 para o outro lado dividindo, aqui a gente vai passar todo esse número aqui para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 4,8 vezes 10 na 2, dividido pelo 1,6 vezes 10 na menos 19, igual ao nosso N. Como que a gente vai calcular isso aqui? Da mesma maneira que a gente fez na outra questão, que a gente calculou separado o que não tem potência e o que tem potência, a gente vai fazer da mesma forma aqui. Então, nós vamos dividir ali o 4,8 pelo 1,6, que vai dar 3. E aqui as potências, né? Como são potências de base igual, a gente tem a regrinha, mantém a base, e nesse caso, como é uma divisão, a gente vai subtrair os expoentes. Vai ficar 2 menos o menos 19. No caso, vai ficar 2 mais o 19. Nosso N vai ser 3 vezes 10 na 21. Esse é o nosso resultado. Bora lá, questão número 3. Então, na questão número 3, né, são questões mais simples aqui. São essas que vão... Depois eu corto tudo. Vamos lá, questão número 3. Então, na questão número 3, nós temos ali que tensão elétrica é necessária para produzir uma corrente de 4 amperes em um resistor de 55 ohms, né? Então, importantíssimo sempre a gente saber o que significa cada informação aí que a questão tá nos trazendo, né? Tensão elétrica, então o símbolo é U, isso que a gente quer achar. Tensão elétrica é a mesma coisa que diferença de potencial, DDP e voltagem também, né? No nosso dia a dia a gente chama de voltagem, mas aqui na física é mais comum aparecer esses termos. Então, a gente quer saber o U, necessário para produzir uma corrente de 4 amperes, então o nosso I vale 4, em um resistor de 55 ohms. 55 seria o nosso R, é a nossa resistência, 55 ohms. A fórmula que vai se encaixar é a fórmula do Rui. Resistência elétrica igual a diferença de potencial sobre a corrente elétrica, né? É só a gente substituir cada númerozinho ali no seu lugar da fórmula, né? Então, 55 vai ficar ali no lugar do R. O é o que a gente quer encontrar. E é 4, né? Para a gente isolar o 4 que tá aqui embaixo vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 55 vezes 4 igual a U. U igual a 220 volts. Unidade de medida de tensão elétrica, diferença de potencial é volts, ok? Questão número 4. Na questão número 4, nós temos 4 pilhas, cada uma de 1,5 volts, associadas em série, né? Que fazem passar por um circuito uma corrente elétrica com intensidade de 0,5 ampere. Tá pedindo para a gente calcular a resistência elétrica desse circuito. Então, na número 4, que informação que a gente tem, né? Nós temos uma diferença de potencial ali de 1,5 volts, né? Cada pilha é 1,5 volts, então nossa diferença de potencial vai ser 1,5 vezes 4 pilhas. Nossa diferença de potencial total vai ser 6 volts.
Aí, nós temos o valor da corrente elétrica, que passa por esse circuito, que é 0,5 ampere. E a questão está pedindo para a gente calcular a resistência elétrica. Formulazinha do Rui novamente. Temos a diferença de potencial, a corrente elétrica e queremos achar o R. R igual a 6 dividido por 0,5. Nossa resistência elétrica vai ser, então, de 12 ohms. Bom, questão número 5. Na questão número 5, também, né, da mesma forma que nas outras, a gente vai ler a questão, identificar o que ela está nos fornecendo de informações e ver o que precisamos calcular, né? Então, na número 5, está pedindo a intensidade da corrente, que é o I, que percorre um aquecedor de 110 ohms de resistência quando ele é ligado a uma tensão de 110 volts e quando ele é ligado a uma tensão de 220 volts, né? Então, a gente tem o I, no caso, o 110 é o nosso R, 110 ohms. Na letra A, ele vai estar submetido a uma diferença de potencial, uma tensão elétrica de 110 volts, né? Diferença de potencial, DDP, tensão elétrica, voltagem, tudo a mesma coisa. E na letra B, ele vai estar ligado a uma tensão elétrica de 220 volts, né? A formulazinha que a gente vai usar nessa situação é a fórmula do Rui, R igual a U sobre o I. Vamos substituir o que nós temos na fórmula e isolar aqui o I para achar o valor. Então, a resistência vai ser de 110, diferença de potencial 110 também, o I é o que a gente está procurando. Então, nesse caso aqui, como o I está no denominador, né, a gente vai passar ele para o outro ladinho aqui, multiplicando, então vai ficar I vezes o 110 igual a 110. E agora, esse valorzinho aqui vai passar para o outro lado dividindo. Corrente elétrica vai ficar igual a 110 dividido por 110, que vai dar 1 ampere. Ok? Letra B é a mesma coisa, só que agora, em vez de estar submetido a uma tensão de 110, ele vai estar submetido a uma tensão de 220 volts. Então, da mesma forma, é a formulazinha do Rui. A resistência elétrica continua a mesma, porque é o mesmo aquecedor. Então, 110 igual a 220 dividido pela corrente elétrica. O I que está aqui embaixo vai passar para o outro lado multiplicando. E agora, o 110 vai passar para o outro lado dividindo para a gente isolar esse valor de corrente elétrica. Vai ficar 220 dividido por 110. Nossa corrente elétrica, nesse caso aqui, vai dar 2 ampere. Ok? Questão número 6. Bem parecidinha com a número 5, né? Na questão número 6, a gente tem dois circuitos. Eles vão estar ambos ligados ali a uma corrente, uma tensão elétrica de 120 volts. Então, nós temos o U, que é 120 volts. E aí, o que vai estar mudando, né, são as resistências. Então, a gente tem a resistência do circuito A, que é 40 ohms. A resistência no circuito B, que é 30 ohms. Na letra A, a gente quer saber a corrente elétrica nos dois, né, no A, e a corrente elétrica no B. Também vamos fazer da mesma forma que a gente fez aqui no número 5, né? Substituir lá na formulazinha do Rui. Na resistência A, aqui na corrente elétrica A, nós vamos usar a resistência A, que é 40. A tensão elétrica, nesse caso, se mantém a mesma, né? E a corrente elétrica, que é o que a gente quer encontrar.
Igualzinho a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui, né? O I que tá aqui embaixo vai passar multiplicando. O 40 que tá aqui vai passar pro outro lado dividindo, pra gente isolar esse I. Vai ficar 120 dividido por 40. Se quisermos, dá pra cortar o zerinho aqui pra facilitar um pouco a nossa vida. 12 dividido por 4 vai dar 3 amperes. No circuito B, a corrente elétrica do B, também do mesmo jeito. Vamos fazer ali a fórmula do Rui. Resistência B é 30. Tensão elétrica se mantém a mesma, né, nos dois circuitos. E a gente vai achar o I. IB. E aqui é o IA. A corrente elétrica em B aqui vai passar para o outro lado multiplicando, né? IB vezes 30 igual a 120. 30 vai descer, né? Dividindo. IB igual a 120 dividido por 30. Cortamos os zerinhos ali. Corrente em B vai ficar igual a 4 amperes. Feito a continha. Na letra B, ele está perguntando, né, que relação que a gente pode estabelecer entre resistência elétrica e intensidade da corrente. A resistência elétrica e a intensidade da corrente são grandezas inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Quanto maior a resistência elétrica, menor a minha corrente e vice-versa. Se a resistência é a dificuldade que a corrente elétrica tem de passar por um circuito, quanto maior essa resistência, menor é a minha corrente, né? No caso aqui, ó, quando a minha resistência era 40, estando a uma mesma diferença de potencial, a minha corrente foi 30, foi 3, né? No caso aqui, no circuito B, quando eu tinha uma corrente de 4 amperes, a resistência era 30 ohms. Então, resistência menor, corrente elétrica maior. Resistência maior, a corrente elétrica é menor. Então, elas são inversamente proporcionais. Quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica que vai passar nesse circuito.